Ei, uma boa noite! Boa noite para vocês que estão aqui nessa rede social do TikTok, onde as pessoas aqui buscam muito, mas muito conhecimento. E sempre que eu posso eu tô aqui. E hoje eu vim falar com vocês a respeito de uma situação. Eu estava ouvindo sobre aquela situação que envolve o padre Fábio de Mello em relação a alguma confusão que aconteceu, não sei se foi numa cafeteria ou se foi em um restaurante, onde o padre Fábio de Mello se desentendeu com uma pessoa do restaurante e, por consequência desse desentendimento, essa pessoa foi demitida pelo seu empregador. Pois bem, depois disso, essa pessoa veio em público, né, nas redes sociais, e falou a respeito dessa confusão e de sua demissão. A partir daí, o padre Fábio de Mello veio e disse que as pessoas na internet são más e que ele estava a ponto de desistir. Então vamos analisar essa versão, essa declaração do padre Fábio de Mello em relação a que ele diz que não aguenta mais. Primeira coisa, ele é um padre, vocês concordam comigo que ele é um padre? Além de ser um padre, ele é um ser humano. E como ser humano, claro, ele é passível de estar em algum local e esse local ter desentendimento com alguma pessoa. Isso é questão de ser humano. Não é questão de que ele é padre ou não é padre. Isso que pouco importa. Se ele é um padre, ou se ele é um advogado, ou se ele é um pastor, ou se ele é um médico. Não importa. Importa que houve um conflito. E desse conflito se originou uma demissão. A pessoa veio ao público e disse a respeito disso. Aí o que as pessoas fizeram? As pessoas foram até as redes sociais do padre Fábio de Mello e não aguentou a respeito, e falou a respeito de todas essas situações, né? Umas pessoas dizendo que ele nem parece padre, que ele causou a demissão de alguém. Pois bem, até aí, eu acho que é direito de cada um vir até as redes sociais e fazer essa pergunta, ok? Ok. Só que o padre Fábio de Mello também veio ao público e disse que está sofrendo muito com os haters, com as pessoas que estão enviando mensagens que ele considera ofensiva e muito agressiva, e que ele não aguenta mais. Então tá, como ser humano a gente entende a situação. Como padre, não sei, porque eu não sei quais são as regras da Igreja Católica em relação a você ser padre, quais são as suas limitações ou não. A única coisa que a gente sabe é que ele está sempre na internet, fazendo show, está em festas sociais, em programas de TV. Então ele é uma pessoa que, além de padre, ele virou, por vontade própria, uma pessoa pública. Ok? Até aí? Ok. E aí, ele vem e fala que não aguenta mais. Tá, vamos tirar disso algumas reflexões. Primeira coisa, ele não aguenta mais o quê? Ser padre ou ser pessoa pública? Eu não entendi essa colocação, não sei se alguém aqui entendeu e que pode me falar sobre o que ele diz, sobre o que ele está dizendo. Então, se é sobre o sacerdócio, seria interessante que ele conversasse com a cúria da igreja e saísse do sacerdócio, que ele não aguenta mais. Se for em relação às redes sociais, primeiro que eu não acho que seja o lugar dele, como padre, nas redes sociais, falando de outra coisa que não seja evangelização. Então aqui ele fala das festas que ele foi, das fotos que ele tirou, com diversos tipos de pessoas. Ele traz a respeito dos seus novos discos, de pessoas que ele tem
intimidade, que são pessoas que são muito conhecidas, que são pessoas públicas. Então, tá? Eu tô falando por mim, Elsie, não acredito que as redes sociais sejam para um padre falar a respeito da sua vida privada. Não acredito, tá? Sou eu, gente. Sou eu que estou falando isso. Ninguém está dizendo isso, ninguém precisa concordar comigo. Eu acredito que o sacerdócio é algo tão íntimo, é algo que você optou de uma forma tão pessoal, que esse relacionamento que você optou em ter com Deus exigem de você limites que não podem ser ultrapassados. Né? Esse relacionamento entre o sacerdócio e Deus é algo muito íntimo. Na Igreja Católica existem as suas regras, assim como em qualquer denominação existem as suas regras que precisam ser cumpridas. Pois bem, eu acredito que ser uma figura pública, como influencer, como uma pessoa que está aqui expondo a sua vida, que vai em programas de TV, não creio seja ser uma função de um sacerdote, né, que se comprometeu à evangelização e à ajuda das pessoas no salvamento de almas. Isso é o que eu penso. Então, eu acredito que ele está no lugar errado. Se ele não aguenta mais as redes sociais, que ele saia dela. Por quê? Eu acredito que as pessoas são más por natureza. E isso não seria colocado em ênfase porque é o padre Fábio de Mello. As pessoas têm sentimento. Muitas delas se doeram com a situação da dispensa do funcionário do restaurante ou cafeteria, não sei bem ao certo. Elas se doeram com ele. O que é direito de cada um, né? Mas sabe qual que é o grande problema? As pessoas estão nas redes sociais por muitas vezes e esperam sempre validação. Esperam ser validadas em suas atitudes pelo público. Mas esquecem que são seres humanos passíveis de erro. E quando você vem para a rede social achando que tudo aqui é maravilhoso e que cada passo que você der quando você se torna uma pessoa pública não vai ser ou elogiado ou criticado, é melhor que você nem entre. Quando você é viciado em validação, que eu acredito que seja o caso do padre Fábio de Mello, ele estava viciado em validação. Tudo que ele faz é bom. Se ele faz uma harmonização facial é bonito. Se ele vai a uma festa e tira fotos com transexuais, homossexuais, homem, mulher, seja quem for, prostituta, seja quem for, e traz para a rede social, ele é passível de crítica, a seu favor ou não. Isso depende. Mas ele está tão acostumado com validação, que pela primeira vez ele sofreu uma crítica, aliás, várias críticas, né, sobre algo que ele fez e que as pessoas não concordaram. Então, eu acredito que isso é que trouxe essa reação do padre Fábio de Mello em dizer que não aguenta mais. Agora, quando você está longe do seu campo de decisão e propósito de vida, como no caso dele sendo um padre, você não pode querer ser validado o tempo todo. Porque quando você vem para as redes sociais, você deixa de ser só um advogado, só um padre, só um médico, só um dentista, só um cabeleireiro. Você passa a ser alvo de visualização e crítica. E se você está aqui nas redes sociais e não entendem que as pessoas podem te criticar quando elas quiserem, da forma que elas quiserem, e que se vier uma crítica assim, que seja muito agressiva ou que ultrapasse os limites de qualquer situação, bloqueie a pessoa, vá para a justiça, requeira sua indenização, se assim você entender que é necessário buscar por essa indenização. Mas você não pode exigir
e vir aqui na internet acreditar que tudo que você falar, porque durante muito tempo você vem sendo aprovado, validado, que as pessoas só crescem o teu nome, e de repente uma atitude de ser humano vem, que você toma, vem em seu desfavor e as pessoas te criticam, você não consegue lidar com a situação, como foi no caso do padre Fábio de Mello. Ele não está conseguindo lidar com a situação de críticas que afeta o ser humano Fábio de Mello, que se propôs a ser uma pessoa pública, mas que não aceita que as pessoas o critiquem como ser humano e como figura pública, que diz que as pessoas são radicais demais, são agressivas demais e que ele não aguenta mais. Aqui de novo a minha pergunta, ele não aguenta mais o quê? Eu não entendi ainda essa situação. Porque assim, vamos supor que você tem um animal de estimação e você deixa o seu animal de estimação, vamos falar de um cavalo, o seu cavalo fugir do pasto onde você o colocou, e você não faz nenhuma situação para que ele fique seguro, e ele é atropelado na estrada ou em algum lugar. Então eu pergunto para você, de quem é a culpa? A culpa é daquele que permitiu que o cavalo estivesse em local que não era para ele estar. Então eu entendo que um padre, como figura pública, que expõe a suas privacidade, que vem, que fala a respeito de várias outras coisas que não só o seu sacerdócio ou só a sua evangelização, porque existem, gente, vários padres que fazem isso, existem vários pastores que fazem isso, existe muita gente que vem para a internet, que são sacerdotes, independente da denominação, e que falam da sua evangelização, do seu sacerdócio, trazem um alento às pessoas que estão aqui, precisando talvez naquele momento de uma mensagem. Agora, quando você se torna uma pessoa pública, independente do que você está trazendo para a internet, você é passível de ser criticado. Então, para mim, na minha concepção, o padre Fábio de Mello está não no lugar errado, mas fazendo da sua rede social algo além da sua função de padre. Então, quando ele, como ser humano, o que não é proibido de forma nenhuma, mas, além de padre, ele é ser humano. E o ser humano é passível de erro. E o erro pode ser criticado, independente se você é advogado, juiz, promotor, desembargador, ministro, presidente, senador, prefeito, vereador, independente se você é padre, pastor, espírita, preletor espírita, pai de santo, independente disso, você é um ser humano. E como ser humano, você tem erros. E quando você comete erros, o que acontece? Críticas. Ah, mas a pessoa não sabe o que aconteceu. Ela sabe o que está aqui na internet. O que houve, o que a pessoa trouxe e a situação que aconteceu do padre falar que ele está cansado e que ele está a ponto de desistir. Eu fico pensando, como é que uma pessoa que pretende que a outra seja atingida pelo divino, que a outra pessoa que está ouvindo tenha força para lutar todos os seus dias, mas que para ela desiste no primeiro obstáculo que ela encontra, na primeira crítica que lhe é feita. Por quê? É um vício em ser amado, é um vício em ser adorado, é um vício em ser validado, que qualquer outra situação é retirado da vida dessa pessoa. Então, cada pessoa que tem a sua profissão, eu sou advogada, eu estou advogada, mas isso não implica que eu não possa vir aqui cometer erros como ser humano e ser criticada. Agora, o que eu vou fazer com essa crítica que me veio, se eu vou transformá-la em algo positivo, para eu mudar talvez
alguma coisa que eu esteja fazendo que não está contente das pessoas, ou se aquilo vai me derrubar, porque eu não estou sendo validado por alguém. Olha, quando você vem para a internet, uma das coisas que você precisa aprender é que validação tem que ser para você. Você vai trazer temas que sejam válidos para você expor. Não venha para uma live, ou para um post, ou para uma mensagem, ou com um vídeo, acreditando que todas as pessoas que vão te ouvir vão te validar, vão gostar do que você fala. Quando você vai para a internet com essa visão e com esse pensamento, é melhor que você não vá. Primeiro, vai cuidar do seu amor próprio, vai cuidar do seu posicionamento, seja uma pessoa posicionada, seja uma pessoa que tenha certeza da validação que tem sobre você, que se conheça, que está sempre disposta a aprender mais, a reconhecer que não sabe nada, que está aprendendo todos os dias. É isso que você precisa ser. Porque se você for uma pessoa que acredita que você sabe tudo e que as pessoas precisam te validar porque você tem essa necessidade, é melhor que você não venha para a internet. Eu acredito, gente, eu tô falando aqui que eu acredito, eu, Elsie, não é ninguém, nem tô falando para ninguém acreditar junto comigo. Mas eu acredito que a necessidade do padre Fábio de Mello em ser aceito, em ser validado, em ser amado, em que as pessoas falem que ele é maravilhoso, que as pessoas falem que o que ele fala é o que as pessoas precisam ouvir, que ele precisa estar sempre ali, sendo um resgatador de pessoas, e isso foi objetivamente o contrário do que aconteceu, que ele diga que está desistindo. Do que ele está desistindo? Ficou muito no ar. Se ele está desistindo da internet, se ele está desistindo do sacerdócio, se ele está desistindo da vida, se ele está desistindo de ser feliz, se ele está desistindo de alguma coisa que a gente não sabe a respeito, né? Então ficou muito vaga essa afirmação dele. Então, o que eu quero dizer aqui agora para vocês nessa live é que vício em validação, vício em que as pessoas te amem o tempo todo, vício em que as pessoas te respeitem, vício que as pessoas te amem, que concordem com você, que pensem igual a você, na internet não cabe. Não cabe. Porque, às vezes, dentro daquele local que você convive, do ambiente, do meio que você vive, as pessoas podem te validar. Porque já conhecem o teu trabalho, te conhecem pessoalmente, conhecem aquilo que você faz, então elas podem te validar. Mas, num universo assim, ó, ilimitado, como é a internet, que alcança tanta gente, não é possível que você venha para cá e exija que as pessoas te validem o tempo todo. Isso não vai acontecer. Tira da sua cabeça. Tá preparado para ter pessoas que pensam diferente de você? Venham para a internet. Não está preparado para pessoas que não pensam que pensam diferente de você? Não venha. Por quê? Ser posicionado, com certeza absoluta, é estar disposto a tirar de você a essência que você conhece, o seu amor próprio, a sua vida, aquilo que você tem para transmitir e expor nas redes sociais. Estar posicionado é saber quem você é, que não é agrado, que não são mensagens maravilhosas, mensagens de agradecimento, mensagens boas que validam você ou que mostram que te ama, que vai ter aqui a todo tempo. Aqui, como dizem, é terra de ninguém. E, ao mesmo tempo, é terra de todo mundo. Qualquer pessoa que tenha um celular na mão e uma internet, ela pode vir aqui expor as suas ideias, desde que dentro das regras que cada plataforma coloca para você. Então, não é tudo que você pode dizer aqui.
E isso é muito claro. Não está disposto a ouvir, a sentir, a perceber o que o outro pensa a teu respeito, a partir do momento que você se tornou pessoa pública, não venha. Não está posicionado naquilo que você realmente sabe a respeito de você, daquilo que você decidiu ser, dos assuntos que você decidiu levar para as pessoas na internet. Não está definitivamente posicionado, não venha. E é isso que eu faço hoje. Eu posiciono as pessoas. De que forma? Com autoconhecimento, autogoverno, acreditando e entendendo qual é a sua imagem, qual é a sua percepção, como é que você vai expor os assuntos aqui na internet, de que forma você precisa se posicionar a efeito de não ter essa necessidade de validação o tempo todo, de entender que nem todo mundo pensa igual a você e que comentários diversos da sua posição, do seu posicionamento e do seu pensamento vão existir e que tá tudo bem. Que ninguém é obrigado a te amar, te respeitar, te validar. Ninguém é obrigado. Gente, ninguém é obrigado a nos respeitar. Ninguém, vocês sabiam disso? Ninguém é obrigado a me respeitar. Ninguém é obrigado a me ser fiel. Ninguém é obrigado a me dar amor. Ninguém é obrigado a me validar. Por quê? Porque você não pode exigir, talvez, de uma pessoa algo que ela não tenha. E às vezes a pessoa não tem respeito por si mesma, a pessoa não tem validação em quem ela é, em sua essência, não tem posicionamento e não tem nada para ser entregue. E ela quer do outro tudo aquilo que ela nem conhece para a vida dela, porque ela não tem. Então, toda essa situação ocorrida com o padre Fábio de Mello, que não é uma pessoa que eu sigo, não é uma pessoa que me traz validação naquilo que ele fala, para mim. Então, para mim, eu nem fui nas redes sociais dele para criticar, porque eu não sabia dessa situação que me veio trazida por uma mentorada e que eu quis expor aqui para vocês, porque é algo que é necessário para quem está na internet. Entender que validação, respeito e amor não pode ser exigido de ninguém, nem de quem está ao seu lado e muito menos nas redes sociais. Então, se você não está preparado, não venha. Tanto que ele disse, estou a ponto de desistir. Eu creio que é desistir das redes sociais, o que faz ele muito bem, da forma que ele traz as coisas para sua rede social, sendo uma pessoa pública, sendo uma pessoa que está em vários programas de televisão, expondo as suas ideias, expondo o seu posicionamento. Então, quando você já é uma pessoa pública que expõe os seus posicionamentos e aquilo que você entende como sendo a sua verdade, que não necessariamente é a verdade do outro, você está passível de ser criticado. Agora, o que você vai fazer com essa crítica? Aí só depende de você. Você vai olhar e falar, poxa vida, talvez essa pessoa tenha razão, deixa eu dar uma pensada. Se eu não posso melhorar nisso. Ou você vai simplesmente dizer, todo mundo é mal, as pessoas são do mal, eu não aguento nada disso, estou a ponto de desistir. Desistir é a saída dos fracos, me desculpe. Insistir é a única coisa que o forte sabe fazer. Insistir é a reação do forte. Desistir é a saída do fraco. Agora, um sacerdote, me desculpe, um sacerdote não pode ser fraco. Ele precisa mostrar para as pessoas que estão dentro da sua congregação, seja ela católica, espírita, evangélica, não importa, que ali tem uma pessoa que pode estar sendo colocada no lugar de pastor de ovelhas, porque para mim o único pastor é Cristo. Ele quem nomeia pessoas, a gente não sabe de que forma, a gente não sabe o porquê. Algumas pessoas vêm para serem representantes da palavra e não de Deus. São representantes da palavra, ensinam para você a palavra. Qualquer coisa que passa disso
não é, para mim, um pastoreio legítimo. Aliás, né? Que para mim, pastor só tem o nome, mas pastor para mim é Deus, é Cristo. É o único que me orientou no caminho que eu preciso seguir. O que eu tenho aqui de pessoas que estão num púlpito, que falam sobre a palavra de Deus, ou que estão no altar, que são padres, pastores e afins, que eles estão aqui para te não deixar que você saia do caminho que Cristo já te indicou. Agora, se qualquer coisa, qualquer obstáculo, qualquer crítica reversa aquilo que você pensa, aquilo que você faz, lhe é uma agressão, então aqui não é seu lugar. O seu lugar realmente é naquilo que você escolheu, o seu sacerdócio. Eu estou aqui e estou advogada, mas eu estou acostumada a críticas, eu estou acostumada a agressões em audiência, de clientes, de pessoa da parte adversa. Então, se tem uma coisa que eu não me incomodo, são com agressões, são agressões. São palavras contrárias àquilo que eu penso. Até porque eu aprendi que existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Existe a verdade do cliente de um lado, a verdade da parte do outro, do autor, do réu, e a verdade verdadeira, que só eles conhecem. Então, para com esse negócio de achar que o que você pensa, o que você faz, precisa ser validado. Ah, fui lá, estava num lugar público, discuti com uma pessoa, não importa se você tem razão ou não, essa pessoa foi mandada embora, então alguma consequência viria disso. Para qualquer pessoa seria criticada, não é porque é o padre. Porque é um ser humano passível de erro. Não sei nem se ele errou. Eu estou aqui apenas conjecturando. Porque não posso falar de algo que eu não sei. Então, as críticas vão vir, padre. Não adianta. Não adianta se viciar em autoafirmação. Não adianta se viciar em comentários que elevam o seu nível como pessoa. Não adianta se viciar em amor de internauta. O amor tem que ser de Deus. A sua função é orientação espiritual. E vir na internet para praticar a orientação espiritual. Mas aqui a gente vê pessoas que estão na liderança de igrejas, de denominações, de religiões, sendo popstar. Pastores sendo popstar, cobrando, cantores gospel cobrando para cantar em igreja, e não só em shows, mas cobram para cantar em igreja, pastores cobrando para fazer uma pregação, profeta mirim, onde pastor, para conseguir ovelhas e arrebanhar pessoas, ele permite que um menor suba em seu palco para fazer o que nós vimos. Também não me interessa. O que me interessa ali nesse menino é saber que ele está sendo usado para arrebanhar pessoas. Então, isso para mim também não é algo que eu gostaria de falar. Mas essa situação do padre de não aguentar uma crítica e de dizer que está a ponto de desistir, mas não falou do quê, é algo muito sério. E que denota como é que nós, seres humanos, como é que nós, pessoas, estamos acostumados e queremos sempre a validação de todo mundo. A gente quer que sempre todo mundo elogie a nossa postura. A gente quer sempre que todo mundo esqueça que somos seres humanos e que sempre fale, você tá certa, muito bem, ai que bom que você falou isso, ai como é linda a sua mensagem, ai que legal o que você disse. Então, quando você entra para a internet e se vicia nisso, realmente você não vai aguentar as críticas que são oponentes a você. Então, para você que está na internet e que se sente que não é um ser humano, que a partir de agora você é o influencer, o lindo, o maravilhoso, aquele que só vai receber elogios, sai daqui, aqui não é teu lugar. Isso vale para você, que é padre, que é pastor, que é pai de santo, que é budista, que é o que for.
O que for. Se você está aqui buscando sua validação, buscando o vício pelo teu amor, que ele seja trazido como uma consequência de você estar na internet, cai fora daqui. Aqui não é teu lugar. Validação é você quem dá para você mesmo. Posicionamento é quem você faz para você mesmo. E nada de você ficar esperando do outro o que você tem que fazer para você. Vocês estão entendendo essa linha tênue que existe entre você estar na internet, ser um sacerdote, independente de qual denominação, e você esperar que todas as tuas ovelhas ou ovelhas de algum outro lugar estejam sempre dizendo para você que você é lindo, maravilhoso, que o que você fala é maravilhoso, que tudo que você transmite é lindo. E ainda, eu fui dar uma lida nessa situação, ele diz que todos esses ataques vieram porque ele não é nem de esquerda nem de direita. Para, gente, de usar essa polarização como desculpa para tua incompetência emocional. As pessoas são competentes emocionalmente e elas ficam pondo desculpa. Não. A esquerda me atacou porque eu sou de direita. A direita falou aquilo porque eu sou de esquerda. As duas partes me vieram para falar as coisas comigo porque eu não sou uma pessoa posicionada de forma pública em relação à política. Para de dar desculpa para sua incompetência emocional. Para de dar desculpa por você não conseguir lidar com você mesmo e as suas perspectivas de vida e aquilo que você entende o que é certo, o que é errado, e que você não consegue expor isso para as pessoas. E quando você recebe crítica, você diz que é culpa de quem não é de direita, de quem não é de esquerda, porque você não é nada. E que as pessoas te agrediram só porque você não é posicionado politicamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas te criticaram, Fábio de Mello, porque você é ser humano passível de erro, que pode ter errado ou não nesse episódio, e que vieram aqui expor as suas ideias, os seus argumentos, e que não te agradou. E não te agradou por quê? Porque você é uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional necessário para estar nas redes sociais e ouvir coisas que não estão dentro de você e que você espera ouvir. Quando você espera só amor, as mulheres, os homens, quando espera só amor no casamento e mais nada, significa dizer que uma hora ou outra essa pessoa pode ir embora e você vai morrer por conta da pessoa ir embora. As pessoas que estão em algum posicionamento da vida e acham que aquilo é eterno, que aquele pensamento de alguém em relação a você é eterno, que não pode mudar nunca, está totalmente errado. Então, para você, boa noite, gente. Boa noite. Tem tanta gente aqui dizendo boa noite e eu me empolguei no assunto e fui embora, né? Então, eu acredito que o ser humano, Fábio de Mello, não é uma pessoa que tenha um equilíbrio emocional suficiente, determinado, um posicionamento rígido a respeito de si mesmo, a respeito daquilo que ele quer para a sua vida. Acredito que ele tenha dúvidas a respeito de tantas coisas na vida e que ele ainda não conseguiu se posicionar em nada na sua vida. Então ele acredita que o que aconteceu é culpa dos outros, que não se agradam por ele não ter um posicionamento político. E não é nada disso. Não é nada disso. As pessoas apenas expuseram o que elas sentiram em ver o rapaz chorando na internet. É verdade? Não sei, eu não estava lá. Só os dois que vão saber responder a respeito disso. Eu não sei. Só sei dizer que são dois seres humanos. E os dois seres humanos tiveram entrevero e as pessoas se posicionaram a favor de um ou de outro. Não tem nada a ver com esquerda, com direita, com se alguém está dizendo que ele não é posicionado, então o atacou de forma gratuita. Não, houve um evento e as pessoas se posicionaram, ponto. É isso. Posicionou a favor? Poxa, que legal. Posicionou contra? A pessoa tem o direito. Vocês estão entendendo toda essa diferença aí? Toda essa diferença aí de você estar acostumado
a ser agradado pelas pessoas, e de repente você não tem esse agrado, e você culpa todo mundo, menos você mesmo, que não tem um equilíbrio emocional, disposto a enfrentar qualquer situação, chega numa rede social e diga, estou a ponto de desistir, desiste mesmo, que isso é a única opção para um fraco, para alguém que não tem equilíbrio emocional. E desde o momento que você não tenha esse equilíbrio emocional, que você não veja as coisas de uma forma racional e não somente sentimental, você está prestes a sucumbir a qualquer momento. Porque qualquer palavra que não seja aquilo que você acredita, que não seja de amor, que não seja de carinho, vai derrubar você. Infelizmente. Gente, eu tô com o óculos escuro. Amei a senhora. Ah, que delícia, Gilmara. Que delícia. Que gostoso ouvir isso. Gostoso mesmo, viu? Ouvir. Gente, não é bom ouvir que as pessoas nos amam? Eu acredito que isso seja muito bom. Ó, vamos lá. Eu tive um problema de saúde quando eu estava no meu auge daquilo que eu estava fazendo para fazer uma transição de carreira, de advogada para mentora, palestrante, escritora, enfim. E eu tive uma enfermidade que me tirou equilíbrio, me tirou coordenação motora, meu marido foi embora, eu precisei de cuidador, meu marido não aguentou toda a situação. Bom, enfim, para mim era muito mais fácil colocar a culpa em todo mundo. Não, eu não vou fazer mais nada, porque eu acredito que o meu marido foi embora, essa enfermidade me derrubou e eu tô a ponto de desistir. Não, sabe o que eu fiz? Aí que eu fui para cima. Aí que eu fiz muito mais. E para quem ouviu do médico que não ia andar em menos de 12 meses, eu estou há 10 meses, já andando desde janeiro, já dirigindo, ainda não consigo pegar ônibus, porque tem muita gente. Sexta-feira tentei fazer uma compra num lugar onde tinha muita gente, acabei tendo uma crise de labirintite, porque eu tive um problema no ouvido. Mas eu não desisti. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito. E quando você não sabe nada disso, você desiste em qualquer momento. E olha, para mim, a pessoa que desiste é o único derrotado. Porque ser derrotado não é você não conseguir chegar naquilo que você se predispôs a fazer, mas é você desistir porque você não conseguiu. Então, se você tiver que voltar uma, tiver duas, tiver três, tiver quatro, tiver cinco, quantas vezes for necessário, você tem que voltar. Gente, o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, faliu tantas vezes, que vocês não têm nem ideia de quantas vezes esse homem faliu. O Elton Euler, que é uma pessoa que vem à internet para ensinar tantas coisas boas, também faliu diversas vezes. Pablo Marçal também teve muitos embates na sua vida, você viu? Perdeu as eleições de São Paulo, para mim, por situação ligada a ele mesmo. Foi uma posição que ele tomou, uma atitude que ele fez, apesar de eu admirá-lo e ser muito grata por tudo que ele ensina, que me ajudou a passar por toda essa situação que eu estou passando. Mas enfim, isso não é o tema de hoje. O tema de hoje, não, meu bem, não foi AVC. Eu tive uma herpes zoster dentro do ouvido, que atingiu o meu cerebelo, veio para a face, me deu a Hansen-Hunt, que isso aqui hoje que eu tenho é uma síndrome, que já tá voltando, tá? Mas ela demora um pouco mais do que uma paralisia facial periférica. E me deu uma neuropatia que me tira a coordenação motora. Mas assim, isso pra mim é o de menos. É o de menos, gente. É o de menos. Elcio Oliveira, isso. Perfeito, perfeito. Que gostoso ver vocês aqui junto comigo, a gente conversando a esse respeito. Gente, coloca aqui o posicionamento de você. Acho que você está tendo um AVC. Não tô tendo, não. Isso aqui foi uma doença que eu tive e que me deixou dessa forma. Já vai fazer um ano que eu tô aí na luta todos os dias,
na fisioterapia todos os dias, fazendo treino, indo no médico, fonoaudiólogo, otorrino, neurologista, tudo para tentar voltar ao que eu estava antes. Boa noite, abençoada. Boa noite, Maria. Ah, Gilmara, é maravilhosa demais. Gente, olha, eu tento trazer aqui coisas que possam acrescentar na vida de vocês, de verdade. Quando eu entro aqui, é sempre para falar alguma coisa, até de pessoas públicas, como eu vim hoje, mas para acrescentar na vida de vocês. Porque isso serve pra gente, que tá sempre acostumado a ouvir coisas boas, e de repente alguém chega para você e diz que não é exatamente assim. E diz que você não é o suprassumo da perfeição. E diz para você que você é um ser humano que pode errar. E você não se conforma com isso. Você não se conforma. Por quê? O que te alimenta é o seu ego através dos elogios das pessoas. Você acha realmente que eu estou aqui buscando elogio com essa cara torta desse jeito? Olha isso aqui. Você acha que eu estou aqui buscando elogio de alguém? Gente, eu já ouvi cada coisa por causa disso. Vocês não têm noção que eu já ouvi aqui nessa rede social ou em outra rede social fazendo live em função de eu estar assim. Mas sabe o que isso me importa? Nada. Porque eu sei o que eu quero e eu quero a minha cura. E eu vou chegar nela. Custa? Custa. É difícil? É difícil. Mas é simples. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Fisioterapia, fonoaudiologia, procurar não estar em lugares com muito movimento, nem muito cheio de pessoas, nem com um barulho muito alto. Procurar não estar nesses lugares. E fazer o que tem que ser feito. Por isso que eu não ligo do que as pessoas falam a respeito da forma que eu estou. Porque eu dormi assim, e acordei assim. E eu vou fazer o quê? Lutar contra isso. Só isso que eu posso fazer, não posso fazer mais nada. Você será curada, Deus é maravilhoso. Ah, com certeza. Com certeza, porque Deus está me dando assim toda a vontade, a força para batalhar sobre isso. Povo sem noção. Nem diga, viu? Boa noite. Você vai conseguir, pois Deus abençoe. Amém, amém. Eu vou sim. Deus abençoe sua vida. Amém. Eu vou ficar bem. Com certeza eu vou ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus quer. E se Deus quer, eu também quero. Eu também quero. Então, foi isso que eu vim trazer para vocês aqui hoje, nessa pequenina live aqui, de assuntos polêmicos, né? De assuntos que estão na mídia, que estão na atualidade aí, e que a gente precisa conseguir refletir a respeito deles e tirar alguma coisa de aprendizado. Principalmente na questão do seu posicionamento, de quem você é, do que você quer, qual o seu propósito, o que você vai fazer para conseguir o seu propósito e fazer o que tem que ser feito. É isso que você precisa. Você entendeu isso? Você já entendeu todo o segredo da vida. Você já entendeu todo o segredo da vida. Lembre-se que você é único, que você é SUV. Deixa eu falar para vocês. SUV, você sabe o que é uma pessoa SUV? É uma pessoa singular, é uma pessoa única e é uma pessoa valorosa. Então, quando você entende que você é singular, único e valoroso, tudo aquilo que pensam a teu respeito, que falam a teu respeito, não te atinge. Pode te deixar triste? Claro, gente, que vai te deixar triste, porque você é ser humano e tem sentimento. Mas você não vai deixar que esse sentimento ruim que a pessoa lançou sobre você te domine. Você não vai viver pelo sentimento ruim que te lançaram. Você não pode acreditar que o que as pessoas pensam a teu respeito é o que você é. Você não pode acreditar nisso. Por quê? Porque você é singular, único e valoroso. Sendo singular, você é um só, um indivíduo, individual. Deus te criou com o seu DNA, você
é singular, só existe você. Você é único para Deus, como pessoa, cada pessoa, eu, Elce, sou única para Deus. Não existe ninguém igual a mim, nem no meu DNA, nem nos meus pensamentos, nem nos meus sentimentos. Podem existir pessoas parecidas, mas eu sou única. E eu sou valorosa, porque eu fui criada pelas próprias mãos de Deus no Éden, como mulher, para ser uma auxiliadora. E eu sempre fui uma auxiliadora. Hoje eu sou auxiliadora de mim mesma, porque quando eu fiquei doente, o meu marido, foi nesse período que meu marido pediu o divórcio. E tá tudo bem. Ele vive a vida dele e eu vivo a minha. Não sou inimiga de ninguém. No começo foi muito triste, mas hoje eu não tenho mágoa, não tenho insegurança, não tenho receio, não penso que ele é uma pessoa ruim, que me deixou quando eu precisava mais. Não penso nada disso. Eu quero que Deus ilumine o caminho dele e que ele tenha sempre em mente que ser cristão, não marido, ser cristão é ato diferenciado daquilo que ele praticou. Mas isso é entre ele e Deus, não sou eu que vou dizer isso para ele. É só Deus. Se ele se entregar a Deus verdadeiramente, Deus vai mostrar isso para ele. E ele um dia vai criar a consciência de que ele pode ter errado em algum momento. Muito obrigada pela rosinha, gente, ó, curte, ó, quero ver aí, tá bom? As curtidas, porque só assim, para que as redes sociais e a plataforma entenda que o que eu faço é relevante. E eu possa cada vez mais estar aqui para dizer para vocês sobre assuntos da atualidade, sobre posicionamento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre comportamento. Eu quero sempre estar aqui para dizer a respeito desses assuntos que eu aprendi. Eu me dediquei durante 4 anos só para esse aprendizado e me dedico ainda hoje para aprender sobre isso. Então, tudo que eu aprendi, eu quero transbordar para vocês, sem a necessidade de ser validada por ninguém, sem a necessidade de que as pessoas acreditem que o que eu faço é algo bom ou ruim, porque isso só diz respeito a mim, não diz respeito a ninguém. Se você sabe quem você é, o que você quer e qual é o seu propósito, o que pensam a seu respeito, pouco lhe importa. Pode ser que às vezes uma crítica vai te trazer uma reflexão de algo que você possa mudar. E que bom que você entendeu isso. Porque o importante não é o que fazem com você, mas é o que você faz com o que fizeram com você. O que é que essa crítica, o que é que essa atitude que você considera ruim em relação a você, como é que ela vai reverberar para o mundo? Como é que ela vai sair de você? Com qual sentimento? Com qual essência? Com qual propósito? É isso que importa. Como é que você reage às coisas? E não com o que fizeram pra você, porque cada um só dá o que tem, gente. Não adianta você querer exigir amor de alguém que não conhece amor, que nunca foi amado, que não entende o que é amor. Não adianta você exigir de alguém uma honestidade de alguém que nunca foi honesto, que só praticou coisas que são desonestas, que são relacionadas ao mau caratismo. Não adianta. E você sofrer por isso só vai fazer sofrimento você, porque a pessoa está fazendo aquilo que o coração dela tá cheio. E ela só vai se transformar o dia que ela quiser. Não queira transformar alguém que você entende que aquela pessoa tá praticando algum ato que você não concorda. E falar que não aguenta mais, que tá a ponto de desistir, porque alguém pensa de você algo que você não é porque você também não sabe quem você é. E é por isso que eu vim aqui dizer isso para vocês, da importância de você se conhecer. Porque aí, pessoas podem dizer o que elas quiserem dizer. E pouco vai te importar. Porque o maior conhecimento a respeito de você tem que ser seu mesmo, de mais ninguém. Vocês estão entendendo isso? Como é tão simples isso e que a gente transforma em algo tão difícil? Mas são processos que você precisa ter, são processos de autoestima, processo de desenvolvimento pessoal, processo de auto-amor, de autogoverno, de entender os propósitos de Deus, de entender os princípios de Deus a teu respeito, de entender que você é singular, único e valoroso. É isso que é importante. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos comentários. Gente, eu tô colocando o óculos escuro, porque como já fica à noite, ó,
os meus olhos não aguentam muito tempo ficar aqui, tá? Porque eles não fecham. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Jesus é maravilhoso a todo tempo. A todo tempo. Olha, um presente que eu recebi. Que delícia, gente. Fala a verdade, eu recebi do Rodrigues. Muito obrigada, Rodrigues. Muito obrigada. Boa noite, sou de Jeri. É Jeri-Ceará? Sou de Jeri-Ceará, é isso? Ah, de Jeri-Ceará. Ah, gente, que minha live tá chegando no Ceará. Olha isso. Que maravilhoso. Deus abençoe. Amém, amém. E acredito que é isso, gente. Eu trouxe para vocês algo que eu penso a respeito de toda essa situação envolvendo o ser humano Fábio de Mello, e não o padre Fábio de Mello, cujo sacerdócio eu não posso falar nada, porque eu não entendo as regras e nem como ser um sacerdote, e seria leviano da minha parte que eu falasse dele como padre. Eu estou falando dele como ser humano. E como ser humano, para mim, ele não tem uma sustentação de amor próprio, porque ele exige validação das pessoas e que as pessoas não podem criticá-lo a respeito de algo que o ser humano Fábio de Mello fez. Ah, mas ninguém pode me criticar, todo mundo pode te criticar. Para com essa situação de achar que, eu não aceito críticas. Cara, se aceitando ou não, as pessoas vão te criticar. Agora, o que você vai fazer com essa crítica é que vai mostrar quem você é. Se você é um forte para continuar ou se você é um forte para desistir. Aí isso depende de você. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Muito obrigada de terem ficado aqui comigo. Tanta gente que entrou, que comentou, que falou, que expôs as suas posições. Isso que é bom. Saber que você está cercado e que você tem gente posicionada nesse mundo e disposta a dizer e a enfrentar críticas, a enfrentar posicionamentos contrários ao seu e a dizer que tá tudo bem se as pessoas pensarem diversamente de você e entenderem que você é uma pessoa que de fato você não é. Tá bom? Então, beijo no coração de vocês e até a próxima live, hein? Que eu espero vocês.